Olá, pessoal. Bom sábado, boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Como é que foi a sexta-feira de vocês? Sextaram, não sextaram? Curtiram, não curtiram? Conta tudo aí nos comentários, porque hoje nós temos Cissa Bailey falando sobre os Estados Unidos. Boa tarde, Cicinha. Oi, cara. Boa tarde. Bom estar aqui com você. Bom estar de volta a essa plataforma e bom estar aqui com todos vocês. Beijinho para todos. Cicinha, já que vamos falar de plataformas, bloqueios e censuras, me conta aí como é que repercutiu o bloqueio do Telegram aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos. Bom, muita gente está estupefata, porque como assim bloqueiam uma plataforma inteira? Porque aqui a gente está acostumado com bloqueio a certas pessoas, né? Nós temos visto o Twitter fazer muito isso, essa plataforma aqui também, o Facebook, o Instagram também fazem isso com pessoas públicas, principalmente semana passada o Twitter então passou o rodo, que foi o BuzzBee, não, Babylon Bee, foi o Tucker Carlson, que é até um âncora da Fox News, foi o Charlie Kirk, que trabalha para o PragerU, que é ótimo também. Quer dizer, teve muita gente que levou a censura, mas uma plataforma inteira realmente não foi uma coisa que pegou bem. Estavam perguntando, mas o que aconteceu? Por que isso aconteceu? E simplesmente porque não gostaram de um tweet do presidente, aí censuram a plataforma inteira. Pegou muito mal, as pessoas estão questionando a liberdade de expressão no Brasil, por que que não existe, estão questionando até a própria Constituição, estavam perguntando e perguntando para várias outras pessoas, aonde na Constituição diz que isso pode ser feito, aonde na lei, no Código Civil, diz que isso pode ser feito, porque isso é uma violação de direitos, né? Porque impactaria uma população inteira por causa de um tweet, e não foi um tweet que tivesse algo de errado, que tivesse uma incitação ao crime ou alguma coisa. Não, simplesmente liberdade de expressão. E também fazerem a censura prévia, porque bloqueiam tudo, é uma forma de censura prévia. E por que isso está sendo feito? Então foi bem complicado, não pegou nada bem internacionalmente. Tinham pessoas falando: peraí, isso vai ser escalado ou não? Vocês vão usar. O Brasil vai pedir para representantes internacionais pesquisarem isso ou não? Mas parece que o Telegram acabou voltando atrás, estão tentando entrar num acordo, porque money talks, né? Então, pelo menos já foi resolvido e aí deu uma acalmada aqui. Mas as pessoas têm questionado muito essa lei no Brasil que não permite a liberdade de expressão, porque todo mundo vê o Brasil aqui como um país livre. Nós sabemos que não é bem assim. Eu acho que os americanos precisam estudar mais sobre o Brasil, tá? Contar para eles que aqui tem até prisão política, prisão de opositores, desmonetização, cerceamento de liberdade. Eu acho que os americanos, se sim, abrem um canal só para falar do Brasil, para os americanos entenderem o que está passando aqui. Mas você também teve seu canal banido, não teve? Bloqueado, banido? Tive, tá bloqueado por uma semana. Eu não posso falar por discurso de ódio, porque eu sou contra meninos e meninas competindo no mesmo esporte. Entendam como quiserem, porque eu não quero bloquear o da Camila. Então, é, foi isso. Estava lá, retiraram essa live do ar, que foi de 10 de março, mas mantiveram as outras, só que, assim, como quem não tem tu casa com tu mesmo, né? Então eu acabei indo lá para o Telegram, estou fazendo as lives lá, estou postando no Rumble, pedi para todo mundo que era inscrito no canal cancelar a inscrição, porque não vou ficar dando dinheiro para essa plataforma, entendeu? Não me querem, tchau. Cancelei o meu StreamYard, que eu também não vou dar dinheiro para eles, e agora vai ser o meu farewell. Estou fazendo através do Zoom, depois eu posto no Telegram, e tá tudo bem. Pelo menos uma alternativa, por enquanto, eu encontrei. Vamos ver o que vem por aí. No outro canal que eu tenho, Cicinha, no Camila em Foco, que inclusive eu vou transformar em canal de cortes, essa semana eu já resolvo isso, aquele nosso vídeo falando da Disney, do tráfico de criança, do notebook do Hunter Biden, logo começou a pôde falar do notebook dele, o YouTube retirou o vídeo falando que eu não posso falar nada que divirja da OMS. Mas É não tem nada lá interessante. da OMS, caceta.
E os dados estão todos no site do CDC. Eu não pego isso de reportagem, eu pego do próprio site do CDC e, por acaso, eu sou casada com um atuário. Por acaso, eu tenho acesso a todas essas tabelas atuariais. Então, se eles quiserem, eu mando esses números atualizados para eles, porque eu tenho acesso a isso tudo. É lamentável, né? Não, a censura tá comendo solta, Cicinha, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa engraçada, né, Cicinha? A censura tá comendo solta pra gente que fala do liquidozinho, do passaporte da alegria, desse negócio de menino competir com menina. Eu sou totalmente contra, eu falo isso o tempo inteiro. Tem torneirinha? Fica com o grupo da torneirinha. Não tem torneirinha? Fica com o grupo sem torneirinha. Ah, não, mas eu não tenho torneirinha, mas eu sinto que eu tenho. Então faz um grupo para você, caramba. Não, Concordo. não mistura as coisas, porque os nossos corpos são diferentes. Ah, Exato, é biologia, né? É mais do que o cromossomo, são os hormônios e tudo que fazem com que a gente seja diferente. capacidade pulmonar, tudo é diferente. Então, se fecha lá. Mas ninguém fala nada da Disney, se sim, aí eu quero que você fale. Aproveitar que minha monetização está indo toda para o TSE mesmo, então que se dane. Não recebo nada, podem desmonetizar o vídeo, à vontade. A Disney tirou um beijo lésbico do Lightyear, né? Não é Buzz Lightyear, é Lightyear, né? O grupo do Buzz Lightyear, que é um filme de classificação livre para crianças pequenas, né? Eu não estou aguardando a estreia do Lightyear, mas tem criança que tá. É, colocaram de volta o beijo lésbico porque alguns funcionários da Pixar sentiu que seus direitos estavam sendo cerceados, ou seja, o cara tem direito de ser gay, ninguém tá ligando para isso, porque todo mundo quer que se dane, mas a gente tá ligando de colocar isso num desenho infantil, mas ele se sentiu ferido com isso, e aí a Disney falou, ai, desculpa, meu anjo, eu vou colocar de volta, e colocou. E agora, por conta da lei do governador que eu gosto, como é que é? Ron Ron DeSantis, né? DeSantis. Que parece que está sendo, inclusive, para ser o futuro Trump, né? Ocupar o lugar do Trump depois que o Trump for reeleito agora. Por causa da lei dele, que não pode ter ideologia de gênero dentro das escolas, a Disney assumiu ali uma posição, os gays reclamaram que a Disney não estava protegendo eles, aí a Disney falou, lógico que eu tô, meu anjo, e soltou ali uma nota. Te pergunto, Cicinha, esse povo precisa de proteção por quê? Não é tudo adulto? E segundo, a Disney é uma empresa voltada para criança. Ela deveria estar preocupada somente para conteúdo infantil e desenvolver a fantasia, não é? Concordo, e tem aquela velha máxima, né? Quem lacra não lucra. Eles deviam estar um pouquinho preocupados com isso. Eu, se fosse acionista da Disney, graças a Deus não estou, estaria preocupada justamente com isso. Porque o que aconteceu foi que o Ron DeSantis criou essa lei que é contra a sexualização infantil da criança. Deram o apelido de Don't Say Gay para a lei, mas em lugar nenhum da lei fala nada a respeito de não falar a palavra gay, de falar de gay, de não falar de gay, absolutamente nada. O que a lei proíbe é a sexualização de crianças do pré, que do pre-K, que aqui começa com 4, 5 anos de idade, até a terceira série, que são mais ou menos 7, 8 anos de idade. Então, durante essa idade, os professores não podem falar sobre educação sexual, nada disso com as crianças. Ponto. Aí, o que aconteceu? Os funcionários lacradores da Disney resolveram que isso não podia ser assim, que eles precisam mostrar conteúdo gay para as crianças. Gente, nós sabemos que a Disney é famosa por incluir certas imagens em vários filmes. A gente tem até um termo aqui para isso que eu acabei esquecendo, mas eles escondem certas coisas com conteúdo sexual em várias imagens dentro do parque. Dentro do parque começou com o Walt Disney, que ele escondia Mickeys em vários lugares. Então não tinha conotação sexual, mas você tem mais de 100 Mickeys de forma diferente, escondidas de forma sutil, que as pessoas até fazem uma caça ao tesouro fazendo isso. E aí o pessoal lacrador, depois da morte do Walt Disney, resolveu, vamos colocar certas imagens nos filmes. E não satisfeitos com isso agora, estão querendo questionar essa lei. E aí a Disney, como corporação, foi
acionada pelo CEO, porque falaram: "Olha, vocês são a maior empresa da Flórida, porque vocês têm os parques aqui, vocês precisam se manifestar contra contra essa lei do Ron DeSantis". E aí ele se manifestou falando: "Não, nós vamos incluir esse beijo gay e a empresa vai começar a doar para que essa lei não passe em outros estados". Então ele começou a criar um fundo que também é financiado pelos funcionários que podem doar para esse fundo, que aí tentam não aprovar essa lei em outros estados, porque tem muitos outros estados que acharam essa lei o máximo e estão querendo fazer a mesma coisa. E os funcionários republicanos da Disney, porque por incrível que pareça, tem vários, estão questionando isso. Eles falaram: peraí, como é que a gente pode, como corporação, tomar uma posição dessa? Porque o que a gente está querendo, o que a lei diz é simplesmente vamos proteger a sexualização de crianças, não tem absolutamente nada com a agenda gay. O que a gente acha que é errado é incitar isso numa idade que não é apropriada. Ponto. E essa semana a Disney, além do Lightyear, está lançando aqui nos Estados Unidos um outro filme que é o Red Panda, uma coisa assim, que fala para adolescentes e que a adolescente é uma menina petulante, que é extremamente grosseira com os pais e que está tomando críticas absurdas aqui. Então, a Disney já está indo por um caminho um pouco diferente, só que está mexendo com os nossos filhos. Eles já deviam ter aprendido pelo que aconteceu lá em Maryland, quando uma menina foi estuprada no banheiro por um menino que se dizia menina e tudo. Pois é, deviam ter aprendido, porque aquilo lá mobilizou tanto o Estado que acabou com um republicano se elegendo, coisa que não era comum em Maryland, porque as pessoas estão cansadas disso, os pais estão cansados disso. Então, isso não deve ter um bom resultado para a Disney, porque as pessoas aqui boicotam. É muito comum. Se você não aceita a linha que uma empresa está tomando, você fala: não, então eu posso consumir conteúdo de outra, eu vou consumir conteúdo de outro. E param de consumir produtos da Disney. E é o que muito provavelmente vai acontecer, eles devem perder um bom dinheiro com essa história de virar lacrador. Por quê? Porque esses seres que reclamam normalmente não reproduzem. Então, eles não têm filhos para assistir, para consumir. Está sendo um tiro no pé eles brincarem com essa parcela da população. E, cara, assim, eu sou mãe, e meus filhos cresceram na época que tinha TV a cabo com a Disney. Eu não permitia que os meus filhos assistissem. Eu sugiro para quem é pai, para quem é mãe, que é para que um dia pegue a programação e assista às séries, principalmente, que tem lá, Hannah Montana, Jessie, vários outros. Assistam, vejam o conteúdo que é o que o filho de vocês está consumindo. Eu não permitia que os meus filhos consumissem aquilo. Eu acho que tem uma programação alternativa muito boa. Aqui nós tínhamos alternativas com desenhos que passam na PBS, que é a Public Broadcasting System, que é financiado pelo povo. Então, se você gosta daquele desenho, você doa para que mais sejam produzidos. São coisas muito melhores. Então, sabe, prestem atenção nos filhos de vocês, no que eles estão consumindo, participem da vida deles, porque essas empresas não estão preocupadas com os nossos filhos, eles estão preocupados com os lacradores e com a agenda globalista deles, infelizmente. Sobre a Disney, eu não vou mentir, não. Existem 4 filmes da Disney que eu sou completamente viciada, que é Descendentes, Descendentes 2, que são os filhos dos vilões, né, que cresceram. É um musical muito bom. Eu gosto do musical deles. Cinderela, que é o meu conto de fadas favorito desde criança. Eu amo Cinderela. E esse remake que eles fizeram ficou lindo, o vestido dela e tudo. E a Bela e a Fera. São meus 4 favoritos. Depois eu não vejo mais nada, só vejo isso. Tá vendo? Cinderela antiga eu gostava, esses outros 2 primeiros eu nunca ouvi falar. Eu nem sabia que tinham feito o remake da Cinderela, de tão por fora que eu tô. Tá E lindo. Bela e a Fera eu assisti. Agora, a Pequena Sereia, eu proibi minha filha de assistir. Minha filha não assistia de jeito nenhum. Vou ensinar para minha filha que ela pode dar a voz para um homem? Ah, de maneira nenhuma. Eu falei: esse aqui não entra na minha casa, nem os bonequinhos de princesas de Pequena Sereia. Tinha os da Barbie, que eram parecidos, eu comprava os da Barbie, mas o Pequena Sereia aqui em casa não entrou. Eu nunca fui muito fã de Pequena Sereia, porque não, para mim não tinha muita lógica um peixe viver fora d'água. Me faltou um pouco de lógica, assim, no desenrolar, né, da situação. Aí a Úrsula, que rouba a voz dela e depois devolve a voz. Enfim,
Não, não curto muito, mas Descendentes eu acho muito bom. Cicinha, já que a gente está falando de ideologia de gênero e essa pauta toda que, inclusive, o Putin jogou na cara do Ocidente, né? Fala, eu sou a escritora do Harry Potter, né? J.K. Rowling. Vocês não gostam de mim porque eu sou contrária à ideologia de gênero. Tome, Ocidente, levou. O Boris Johnson, no Reino Unido, disse que, quando se trata de distinguir entre homem e uma mulher, os fatos básicos da biologia permanecem importantes. Logo depois, os estados do Arizona e Oklahoma aprovaram um projeto de lei que proíbe jovens transgêneros de participar de esportes femininos. O Arizona também aprovou uma legislação que proíbe os médicos de fornecer cirurgias de afirmação de gênero a menores. Logo depois, entra o governador que eu gosto, o Ron DeSantis, que diz que assinou uma proclamação reconhecendo a Emma como a vencedora do maior título nacional de natação universitária dos Estados Unidos, após ela perder para o atleta, né? Eu me recuso a falar a atleta, que na minha cabeça não vai. O atleta, não é Lia o nome verdadeiro. Como é que é o nome verdadeiro dele? Sabe que eu não sei? Eu esqueci Também, completamente. mas Mas também enfim, o Thomas. é o Thomas, e acusou a NCAA de destruir oportunidades para as mulheres. Achei isso sensacional, mais uma bola dentríssima assim do Ron DeSantis, ele que começou com a lei dos transgêneros ali, que perdoou, da ideologia de gênero. E para a gente finalizar esse assunto, e aí que chega a parte que você tem que comentar, porque ela vai fazer a parte da Suprema, vai fazer parte da Suprema Corte, a indicada de Biden não sabe o que é uma mulher. Desculpa, pessoal que está assistindo a gente, mas que porra isso aqui não é uma mulher? Não, é um ser lactante. É Para mim, uma é bleeder, uma mulher. mas é uma pessoa que sangra, ou é um ser lactante, ou é um ser que pode dar à luz, porque agora estão querendo apagar a definição de mulher. E as feministas estão aplaudindo isso, viu? Estão achando lindo, né? Lindo, porque realmente perguntaram para ela: olha, você não você pode nos dar, você é mulher? E ela, sabe, tipo, define, porque depois que perguntaram pela primeira vez que ela falou, olha, eu não posso te dar uma definição do que é mulher porque eu não sou bióloga, e é muita hipocrisia dela, então, aceitar esse cargo, porque o único motivo pelo qual ela está sendo nomeada é porque ela é mulher e negra. Se ela não sabe definir o que é mulher, ela devia simplesmente retirar a nomeação dela. E o problema dela estar sentada na Suprema Corte também é o seguinte: o caso como esse da nadadora pode ser que chegue à Suprema Corte, porque isso é um problema que está se transformando em seríssimo aqui nos Estados Unidos. As meninas estão tendo negadas a ela o poder de competir em igualdade com todos os outros competidores, porque esse que é o problema. Assim, meus filhos nadaram durante os anos, a capacidade pulmonar e tudo do meu filho, a força da parte de cima dos ombros e tudo do meu filho é infinitamente maior do que a da minha filha, sabe? Os dois nadando borboleta, por melhor que a minha filha fosse, não tem comparação, porque ele consegue chegar lá muito mais rápido, porque a envergadura é maior, a força é maior, os pulmões são mais. Então, assim, é um esporte que eu sou muito familiarizada com ele por causa dos meus filhos. Então, não tem como competir. E o cara era um cara medíocre competindo com os meninos e agora está ganhando todos os torneios com as meninas. Isso não é uma competição justa. O que a gente quer é que justiça seja feita. Você tem a torneirinha, como você falou que eu adorei, sabe? Ou então você tem dois cromossomos que são XX, você compete na língua do XX com as meninas. Você tem cromossomos X e Y, você compete nos cromossomos dos meninos. Pronto, acabou, sabe? Se você está querendo tirar uma oportunidade de uma menina, tem algo de muito errado aí. E as bolsas de estudos que advêm dessas competições e tudo vão parar de ir para as meninas e vão para os meninos. Mas e aí, cadê a igualdade que as feministas lutam tanto por ela? Acabaram, não existem mais. Então a gente não pode permitir que isso aconteça e a gente não pode permitir que a gente tenha na Suprema Corte uma pessoa que não sabe essa definição entre homem e mulher
porque ela julgando um caso desses, vai fazer o quê? Sabe, se você não sabe a definição, existe um grande problema cognitivo aí, porque a biologia já explicou e você não precisa ser biólogo para saber isso, sabe? Eu sei que, apesar de sermos mamíferos, eu e a Gabriela somos de duas espécies diferentes. Por mais que eu queira me identificar como uma gata, não sou uma gata, sou uma humana. Então, não adianta. E isso está visível. Então, para ela não conseguir enxergar que ela é uma mulher, tem um problema seríssimo. Ah, sabe, que abra mão dessa nomeação, mas sentar lá e tomar esse tipo de decisão, que muito provavelmente vai contra as meninas, é um problema seríssimo que os Estados Unidos está criando. E é o que você falou, né? Com Putin é completamente diferente, porque o Putin, os soldados de lá não são criados a leite de soja, não se alistam no exército só para ter uma cirurgia de mudança de sexo gratuita, porque o governo vai pagar. Não, os soldados lá são todos à base do churrascão russo, né, do equivalente ao churrascão, e muita vodka. E aí todos lutam bastante. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente precisa que, sabe, os melhores naquele campo, principalmente o atlético, que uns compitam contra os outros, em nível de igualdade. Agora, você é adulto. Faz o que você quiser, meu amigo, não é problema meu. Agora, não vai tirar o lugar da minha filha competir porque você está com um probleminha, na minha opinião, mental, porque está qualificado no livro de doenças mentais, é disforia de corpo, ou dismorfias, eu sempre troco essa palavra, mas é Disforia de gênero. disforia de gênero. Então, sabe, vamos dar nome aos bois, porque o problema da esquerda é que eles se apossam das palavras e trocam a nomenclatura. Mas isso é disforia de gênero. Fazer essa troca com crianças, a troca de sexo e também começar o tratamento hormonal com crianças é algo que é criminoso, porque a hora que você começa a injetar isso nas crianças, gente, sabe, você está bloqueando até o próprio crescimento deles e o desenvolvimento normal. Então não pode, quer fazer, espera virar adulto e aí faz o que você quiser, mas aí você já tem uma maturidade maior e uma compreensão maior, porque essa semana na Califórnia mesmo, teve uma menina que acabou tirando a própria vida porque a escola estava incentivando ela a fazer essa mudança, ela fez, foram contra a vontade da mãe, falaram para ela, inclusive, não falar nada com a mãe. Ela fez isso tudo, se arrependeu e tirou a própria vida. Então, as pessoas não falam desses casos, que não são poucos, porque o número de suicídio entre adolescentes que fazem essa transição é altíssimo. Então, isso não pode ser esquecido, sabe? Eu adoraria até conversar com um psiquiatra que entenda disso, porque não é o meu forte, mas o que eu vejo são os números, o que eu vejo são as reportagens falando desses números altíssimos que estão aí e que a gente precisa contestar. Pessoal, eu peço desculpas pela minha postura, né, pela minha posição, mas quando o neném começa a mexer, não tem como ficar em outra posição. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Agora, se você é menino e defende que meninos possam frequentar time de meninas, você é um canalha covarde, que não tem a capacidade de competir com seus pares e quer tirar o lugar dos outros. Isso, para mim, é covardia. Eu concordo. Covardia e canalice, porque você não está só tirando lugar no pódio, você está tirando bolsas de estudos, oportunidades de patrocínios e várias outras coisas que essas meninas dependem disso, muitas vezes até para se educar, porque tem umas que não conseguem pagar a faculdade a menos que tenham a bolsa de estudos. Então, você tirar uma oportunidade dessa menina, pode, assim, como é que a esquerda defende isso, né? É bizarro. Fazer para uma mulher na rua é assédio. Ai, meu Deus, eu fui assediada. Tem umas que faz escândalo, que dá vontade de dar na cara dela. Falar, minha querida, fica feliz que você ouviu um assobio. Você já se olhou no espelho? Pois é, comemora. Não reclama. Mas acha normal vir um homem e tomar o nosso lugar. Não, não dá. Para mim, não vai. Se a minha cabeça não entra. Minha também não. Minha também não. Então. Ai, É Camila. assim, ó,
Eu quero um vagão só para mulher. Aqui em São Paulo tem essa palhaçada. Eu quero um vagão só de mulher, mas eu quero um banheiro misto. Agora, e se os tarados todos falarem que eles se identificam como mulher? Podem entrar no vagão, né? Porque basta você se identificar. Pode. Gente, o caso da Lia Thomas, para mim o que é pior é que assim, ele diz que é atraído por meninas e que tem ainda as partes intactas. Então, ele se trocar no mesmo vestiário delas é um, um assinte, para dizer o mínimo. Se fosse minha filha, eu faria um escândalo. Graças a Deus, as meninas estão fazendo escândalo, tem muitas que estão começando a falar, mesmo com risco de perderem as bolsas de estudos. Teve uma que a aluna, eu não me lembro se é da Virginia Tech ou da UVA, que é a Universidade de Virgínia, que veio à tona e falou: não, não queremos competir com eles, não queremos dividir o mesmo locker que eles, porque a gente se sente desconfortável. E está coberta de razão. Você não precisa ser obrigada a ver aquilo do outro, porque eles se trocam no meio do nada. É lamentável. E outra, Camila, sabe, isso abre precedente justamente para esses pervertidos começarem a entrar nos vestiários infantis e fazerem esses absurdos todos que a gente sabe que eles fazem. Então, a gente não pode permitir, a gente precisa proteger as nossas crianças. E a Disney está querendo justamente que isso seja permitida, essa sexualização infantil seja permitida, para que as crianças já fiquem acostumadas e comecem a achar isso tudo normal. Não é normal. A gente não pode permitir que eles normalizem isso. É tanto que há uma tentativa de normalização que pedofilia agora é considerada doença. Ah, ele tá doente, tadinho. Você não pode falar nada porque ele é um doente. Aí é fobia. Não, Isso, não é. o professor Olavo já alertava e todo mundo achava que ele era louco. O professor Olavo já falava disso. Eles querem tirar, inclusive, que a pessoa responda em instituição psiquiátrica, não mais em prisão quando mexer com criança, porque é uma doença. Não é uma doença, isso é uma perversão, e eu acho que os crimes tinham que ser dobrados, triplicados para quem faz esse tipo de coisa. Eu acho que se você cometer um ato maldoso, né? Já que nessa plataforma eu tenho que controlar tudo que eu falo, cometer um ato assim contra uma criança, você tem que ir para a cadeia e tem que ficar para o resto da vida. Eu acho que até a castração química é pouco. Eu acho. Eu não posso Mas falar. é que esse povo não pega e não coloca um pedófilo para dentro de casa, não abriga na saidinha, né? Ah, vem cá, meu amigo, você mexeu com criança, pô, fica na minha casa, você tá de saidinha, fica aqui em casa. Aí não faz não, uns filha das putas hipócrita desse. Por falar em hipócrita e canalha, vamos falar do Biden, ou Cicinha, que disse que escassez de alimentos será real. O preço das sanções não é imposto apenas à Rússia, é imposto a muitos países também, incluindo países europeus e o nosso país também. Por que Joe Biden resolveu falar isso num momento desse? É para causar pânico? É para derrubar a bolsa? O que foi? Porque ele não fala Lé com Cré, né? Ele só fala besteira. E o problema é que ele criou uma situação de crise aqui nos Estados Unidos já tem um tempo. O que está acontecendo aqui? Estamos saindo do inverno, é março, é a época que a gente precisa começar a preparar as terras das fazendas, arar a terra e tudo, para começar o plantio. Fazer a aeração, fazer a fertilização, isso tudo. Só que o Biden criou aquela crise que os navios não conseguiam chegar nos portos, nem de Nova York, principalmente em Los Angeles. Por quê? Porque os fertilizantes daqui são importados, ou da Rússia, ou da China, ou de alguns outros países. Então, a gente precisa de sementes e precisa de fertilizantes que não chegaram naquela época. Então, agora que ele está falando, olha, a gente não tem fertilizante. Meu amigo, a gente precisava do fertilizante há 2 meses, porque esses fertilizantes precisavam chegar no porto e para os centros de distribuição, para agora já estar nas fazendas para estarem sendo usados. Então, você dizer hoje que a gente vai ter essa crise porque não chegou fertilizante, sim, desculpa, mas estava todo mundo já sabendo, né? E aí a gente também tem o impacto dos grãos que a gente importa da Rússia, que esse ano, assim, porque ele resolveu fechar o Keystone Pipeline para que a gente não tivesse petróleo, óleo a um preço acessível, a gente agora está precisando comprar em rublos da Rússia, a gente está precisando comprar
da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, quer dizer, mudou toda a dinâmica, porque ele fabricou essa crise. Mas como ele não quer ser responsabilizado por isso, vamos apontar o dedinho para o tio Putin, vamos dizer que é tudo culpa dele. Só que quem está de olho aberto, quem escuta a gente aqui, já está sabendo que essa crise foi gerada lá atrás, que não é uma coisa de agora, mas ele, como sempre, né, quer tirar o dele da reta, porque ele quer, porque tem ainda demoniocrata que acredita que ele é bonzinho, acredita que a culpa de tudo que está acontecendo aqui é da Rússia, que não foram os problemas que o Biden criou. Então a gente fica nesse conundrum, feito a gente fala aqui, né, nessa sinuca de bico, porque ele não quer admitir a culpa, mas não tem nada a ver com Putin. Muito pelo contrário, o Biden está lá na Europa querendo criar mais problemas, porque o que ele está querendo é incitar uma terceira guerra mundial. Tudo que ele está falando é para que o Putin acabe escalonando esse conflito com a Ucrânia para os Estados Unidos, através da Polônia, né, dos caças lá, começarem a bombardear e virar um conflito de ordem mundial, porque se a Europa entrar, o bicho vai pegar. Então, o Biden foi para lá para tacar lenha na fogueira, porque a Kamala Harris, né, foi há 2 semanas e não resolveu nada. Então, ela não conseguiu escalonar o negócio, então agora vai o Biden para lá para tentar dar uma piorada numa situação que já não é boa. Inclusive, assim, o Los Angeles Times acusou Donald Trump de ser o responsável pela guerra, né? Pois é, né? Ele que já saiu do poder há mais de um ano, quer dizer, 2 já, e ele que é o responsável. Tipo assim, me explica como, porque não faz o menor sentido. Muito pelo contrário, os anos que o Trump esteve no poder, esteve na Casa Branca, nós não tivemos guerra. Ele acabou com as guerras. Aí foi o Biden entrar e deixar aqueles armamentos todos lá para o Talibã. E para onde vão parar os armamentos que você dá para o Talibã? Rússia e China, que eles fazem a engenharia reversa dos caças, dos tanques, das armas, essas coisas todas. Então, a gente tem esse problema que foi criado justamente pelo governo Biden e não pelo governo Trump. Não adianta querer apontar o dedo para ele nesse momento, ele não tinha absolutamente nada com a Ucrânia. Não era o Trump que tinha o filho dando dinheiro para os laboratórios biológicos através da empresa dele, da Seneca, que passava esse dinheiro para o FBI, que repassava para esses laboratórios biológicos. Então, eles estão querendo apontar o dedo, mas é aquela velha história, né? Se aponta um dedo para o outro, tem 3 apontados de volta para você. E o Los Angeles Times, Los Angeles Times não serve para eu botar na caixinha da Gabriela. A Gabriela ia se recusar até a fazer xixi naquilo, porque ela merece coisa melhor. Então, sabe, qualquer coisa que eles falem, para mim está no nível do Real Raw News, que é só mentirada. Não dá para acreditar, mas eles vão tentar, né? Tudo é culpa do laranjão malvado que tuitava o tempo inteiro. O engraçado é que eles vão ter, o Trump vai ter que brigar pela paternidade da guerra com o Bolsonaro, porque a mídia brasileira fala que é culpa do Bolsonaro por ter ido para a Rússia, falar dos fertilizantes e de importações e exportações. Então, ou é do Bolsonaro ou é do Trump. Então, eu acho que eles vão ter que subir no ringue. Adoraria ver isso. Brigar paternidade. Gente, porque eu acho que só sobraram 4 líderes mundiais com testosterona, que, assim, o Trump, apesar de ter saído, continua com uma aprovação aqui nos Estados Unidos muito maior do que o Biden. Ele está com 70% de favorabilidade contra 32% do Biden. O Bolsonaro, que não dá para negar, o cara tem testosterona, o Putin, que apesar de ser metade do tamanho do Bolsonaro, também tem testosterona, e o Xi Jinping. E assim, outro que anda voltando, desaparecendo, reapareceu do nada, que anda fazendo testes balísticos e já mandou os Estados Unidos ficar em alerta porque pode criar uma guerra, também é o Kim Jong-un. Né? Mas esse eu acho que não é muita testosterona, esse eu acho que é falta de um pino na cabeça, mas tudo bem. Ele é loucão, ele é doente, aquele cara. Nossa, gordinha doente, é doentaço, assim.
Cicinha, que história é essa que Biden... Eu tô lendo as coisas, eu esqueço de botar na tela. Me cobre, Cicinha. Por favor, vai falar tela, Camila. Biden vai responder o uso de armas químicas pela Rússia. O presidente dos Estados Unidos confirmou a informação em reunião com líderes da OTAN. Esta belezura aqui, que tinha mania até de cheirar cabelo de criança, mas enfim, vai responder o uso de armas químicas. Ele disse o seguinte: os aliados decidiram fornecer equipamentos para auxiliar a Ucrânia na proteção contra armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. O que o Biden, com esse físico de grilo aqui, você pode rabiola, que mal consegue conectar meia dúzia de palavras, vai cobrar a Rússia? Gente, olha, é impressionante, né? Porque ele está querendo a todo custo essa guerra mundial. E aí, para incitar, ele fala uma besteira dessas. Mas o que que aconteceu? Eles estavam contando, até o Bill Gates está aí para não me deixar mentir, eles estavam contando com esses laboratórios biológicos para que a nova esse novo bicho, um patógeno, uma coisa assim, fosse liberado ali, fosse para a Europa e causasse uma nova crise mundial. Putin, já sabendo disso, e tem os mapas, eu até tinha postado os mapas, ele invadiu as áreas justamente onde ficam esses laboratórios biológicos e ele tomou controle disso. Então, eles estão. O Biden estava louco para que um desses escapasse, mas não escapou. Então, a ameaça dele agora é responder à altura, coisa que ele não vai conseguir, porque o resto do mundo não quer essa guerra mundial. Os países da Europa querem paz, eles não querem levar uma guerra mundial para o território deles, porque o Putin é imprevisível. A gente acha o Trump imprevisível, o Putin também é. Para ele começar a soltar umas bombinhas por ali, não custa. E aí, sabe? Tanto é que os Estados Unidos estavam tentando manipular a Polônia para que a Polônia entrasse na guerra. Eles falaram: olha, vocês estão a gente troca os caças com vocês, o BD falando, vocês ficam com esses caças novos, e aí vocês dão umas sobrevoadas lá pela Rússia. E eles falaram: não, não vamos, a gente pode até trocar os caças, vocês têm os caças aí na base da Alemanha, porque os Estados Unidos têm algumas bases militares na Alemanha. Estão lá desde a Segunda Guerra, porque a Alemanha continua como território ocupado americano. Os Estados Unidos nunca assinou um tratado liberando. Então, eles têm as bases militares lá, eles falaram: não, a gente troca na Alemanha e vocês fazem o que vocês quiserem. Só que os Estados Unidos não pode, nesse momento, começar essa guerra mundial. Então, o Biden está de pés em mãos atadas, é como se fosse um pincher, sabe? A única coisa que ele pode fazer é latir, e é o que ele está fazendo, ele está latindo, querendo provocar, mas não deve, isso muito provavelmente não vai dar em nada, eu espero que não dê em nada, porque a gente não quer ver essa terceira guerra mundial, e o Putin está mantendo o controle, falando: olha, você tá ameaçando? O que você quer fazer? Então, sabe, o Putin também está provocando para os Estados Unidos dar o primeiro passo. Ele chega até o limite para ver aonde os outros vão. E a gente está nessa guerrinha meio complicada, infelizmente. E antes a gente entrar na pauta do Donald Trump e o processo contra os Clintons, eu queria que você falasse também, primeiro, sobre a aprovação do Biden, que cai cada hora mais. Daqui a pouco o cara tá abaixo do bumbum da lagartixa, esfregado na parede, mas tá aí no cargo, ninguém derruba. Caiu para 36, afetando estados, e a polêmica de Maryland. Aí a gente entra no notebook do Hunter e na denúncia do Trump. Pois é, porque o que está acontecendo em relação à aprovação do Biden é que, assim, ano eleitoral, todo mundo quer que o presidente os apoie. E ninguém está pedindo o apoio do Biden, muito pelo contrário. As pessoas que estão em campanha aqui estão falando: pelo amor de Deus, não vem aqui, pelo amor de Deus, não diz que a gente está ligado a você, sabe? Não mantenha distância, porque a gente não quer essa associação. A mesma coisa com a Kamala. A Kamala teve até mais uma pessoa, mais um funcionário dela que pediu demissão essa semana. Então, a situação dos dois é bem complicada. Mas o problema é que, assim, ruim com ele, pior sem ele, ninguém quer a Kamala aqui. Por isso que ele se sustenta. Mas os americanos estão acordando, os democratas estão falando: olha, a gente errou.
principalmente porque estão sofrendo quando vão colocar a gasolina no carro, porque aqui não é feito o Brasil, que a gente para no posto de gasolina e vem o carinha, põe a gasolina e a gente sai. Não, aqui você sai, você pega a bomba do carro, você coloca, então você está vendo o quanto você está gastando, o quanto está a gasolina de cada octanagem, né? Aqui tem 87, 89, 93. Então, a hora que você faz essa matemática, pesa no bolso, e principalmente quando é você que tem que tirar lá e colocar, dói mais. E não é só dar o cartão de crédito, dói pra caramba. Então já tem até estados que estão pensando em dar um subsídio para a gasolina. E o Biden até falou que, porque é ano eleitoral, né, está falando, olha, do mesmo jeito que a gente deu subsídio para as pessoas quando eles perderam o emprego em 2020, a gente vai dar um subsídio agora para a gasolina. Assim, fofo, não precisa de subsídio, reabre o Keystone Pipeline, deixa a gente voltar a pegar a gasolina do Alasca, que vai ficar tudo bem. Até o governador do Alasca está entrando com uma ação contra o governo federal, porque eles estão impedindo que eles consigam realizar o potencial deles de venda de óleo que o Alasca tem de sobra, e eles falaram: olha, a gente podia estar tendo um lucro maior, a gente não está. As nossas pessoas que estavam empregadas agora estão desempregadas, e isso tudo foi causado porque você resolveu fechar o Keystone Pipeline. Isso não pode. Se vocês forem fazer isso, forem subsidiar as pessoas, vocês têm que subsidiar o nosso Estado também. Então, está tendo já uma guerra interna, as pessoas estão acordando e ninguém realmente quer o apoio do Biden para nada. Já em relação a Maryland, que é essa lei que é complicadinha, ela está seguindo uma lei que já existe em Nova York. A lei de você, infelizmente, retirar a criança do útero, né, e poder cortar o pescocinho depois dela já respirando. Então, existe essa lei em Nova York, agora Maryland está fazendo isso de novo, só que eles levaram um passo a mais adiante, que depois, 28 dias depois. Gente, desculpa, isso se chama infanticídio, isso já está definido por lei. Então, é um absurdo aprovarem esse tipo de lei. A nossa sorte é que nós, nesse momento, temos um governador que é republicano e ele não deve assinar essa lei. Pode ser que passe no Congresso lá, pode ser que passe no Senado de lá. A vice-governadora, a Winston Sears, já se manifestou contra isso e o governador já se manifestou também dizendo que ele não assinaria isso em lei. Então, existe uma esperança, mas é isso que os democratas querem. E aí nós voltamos a Ketanji Brown Jackson, né, essa candidata à Suprema Corte, porque perguntaram a ela quando começa a vida, e ela falou que não sabe. E aí falaram para ela: olha, mas você acredita que um bebê possa se desenvolver fora do útero? E ela falou: depende de se a gente quiser. Então, colocar uma pessoa com essas ideias na Suprema Corte é perigosíssimo. Infelizmente, parece que ela pode ter a aprovação, sim, porque nós temos um Senado completamente dividido e temos 2 republicanos que são Rhinos, que são o Mitt Romney, que foi candidato à presidência e cuja família está envolvida em todas as negociatas com Hunter Biden, essas coisas todas, e temos também a Liz Cheney, que era filha do Dick Cheney, que trabalhou muito próximo aos ex-presidentes Bush, tanto o primeiro quanto o segundo. Então, eles são o que a gente chama aqui de senhores da guerra, são warmongers. Então, infelizmente, esses 2 devem votar pela aprovação dela, mas temos 2 democratas que devem votar contra. O Manchin, da West Virginia, e também a Kristen Sinema, que é do Arizona. Então, ainda tem esperança de que ela não entre, mas é improvável. Muito provavelmente nós teremos uma pessoa completamente desqualificada na Suprema Corte. Olha, uma pessoa que acha um negócio desse normal. Eu já não consigo achar um negócio normal de fazer isso com o bebê dentro do útero. Não importa, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas.
Não importa. Eu já acho isso uma coisa totalmente pervertida, de gente que não tem amor, é uma pessoa vazia. Ai, mas fulana fez porque já tinha 3 filhos. Então, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Existe uma coisa chamada laqueadura, pílula do dia seguinte, camisinha, DIU, injeção. Amigo, nesse país, na maioria dos países, né? África não, a gente exclui África, Sri Lanka, esses países pobres não. Mas, assim, os países, né, considerados inteligentes, com estudo, com acesso à saúde e à informação, engravida somente quem quer. Ai, mas método contraceptivo não é 100% seguro, por isso que se usa 2. Agora, você engravidar e achar que, ok, você matar. Não, e existe uma outra coisa também que pouca gente fala, que se chama vasectomia. Leva 15 minutos para ser feito. A recuperação é muito mais rápida que Irreversível. uma laqueadura de trompas. Então, sabe, façam isso, é rapidíssimo. E você pode colher a amostrinha, então, se mudar de ideia, tem ali, tá tudo tranquilo. Não precisa se preocupar. Mas leva 15 minutos e uma recuperação, assim, que no dia seguinte você já pode fazer tudo. Por que não? Eu não consigo olhar. Se eu sei que uma pessoa fez, eu nunca mais consigo olhar na cara dela. Eu tenho um profundo desprezo por um ser humano desse. Não, mas é muito pobre. Fila da adoção. Sinto, eu não consigo ter o mínimo de respeito por um ser humano desse. Se sim, eu achei, fuçando aqui nas matérias para te mostrar, né, que a gente não combina a pauta, pessoal, que nem com o Renato Gomes. Eu e a Cissa, a gente não combina, eu vou caçando aqui e vou abrindo e vou perguntando. Eu achei essa aqui, ó, que eu acho que complementa sobre o notebook do Hunter, ou não sei. Elite de Nova York exibida em lista de culto sexual. Entre os 121 nomes da lista de cultos sexuais, estão aquele com apelidos incomuns compartilhados por vários grandes empresários de Nova York, incluindo um financista cujo nome também aparece no infame livro negro do Jeffrey. Esse nome a gente não pode falar mesmo, ainda está proibido. Empresários, juízes, artistas e políticos nova-iorquinos foram clientes da Cláudia, vítima de culto sexual na prestigiosa Sarah Lawrence College of Art. Conta isso daí pra gente. Você tá sabendo de alguma coisa? Te peguei com as calças curtas, né? Isso aí eu tô sabendo de tudo, porque a guidance counselor da minha filha queria que ela se mandasse o application para Sarah Lawrence e para algumas outras faculdades que são meia coach também. A Barnard, Colby, tem algumas que estão nessa lista que ela queria que a minha filha fosse. Falei, de jeito nenhum, over my dead body, sabe? Tipo, vamos refazer essa lista porque a Sarah Lawrence não rola. Ela, não, mas já resolveram esse problema de culto. Eu falei, você mandaria a sua filha para lá? Porque, assim, podem já ter resolvido, mas não vão. Isso aí que acontece é porque tinha uma atriz até famosa que ia para lá e ela fazia o grooming, ela recrutava as meninas. E recrutando as meninas era uma coisa meio de culto, porque eles usavam umas coisas assim, meio de bruxarias, mas tentavam fazer disso uma coisa meio cool e chamavam as meninas para fazer parte. Só que tinha um cara lá que comandava o esquema todo e marcava as meninas como se fosse gado, com aquele ferro quente. Todas elas têm essa marca, enfim, e ela já foi presa, já foi condenada e tudo. E essas pessoas que pediam as meninas fazem parte dessa elite de Nova York. Eu, inclusive, conheço uma pessoa que está nessa lista, já está atrás das grades, é uma pessoa muito conhecida aqui na minha cidade, e ela, porque é mulher, é, apareceu nos jornais daqui, só que as acusações não são todas ainda em relação ao que está acontecendo no Sarah Lawrence. Mas é uma coisa que é muito comum entre esse meio. E realmente a gente tem muitos mais nomes que a juíza do caso da Ghislaine ia trazer à tona, não veio à tona até agora, porque essas pessoas continuam sendo investigadas, continuam sendo presas, porque estão havendo prisões, sim, as pessoas acham que não tem nada acontecendo, porque os processos ainda não começaram, mas as pessoas estão na cadeia, estão sendo processadas por crimes, mas que não estão necessariamente sendo ligados, porque são pessoas muito influentes, com advogados carérrimos, e não querem ter o nome envolvido nisso. Então, eles estão separando os processos, mas estão mandando as pessoas para trás das grades.
mas com as acusações feitas separadinhas, mas estão dissolvendo esses cultos. Isso em Nova York tem ligação com o Hunter também, porque ele fazia parte desse grupinho. Tem ligação com a Hillary Clinton, que inclusive foi até engraçado, porque ela e a Jen Psaki ficaram doentes esse final de semana, porque tem uma convenção de um pessoal de um culto aqui também que faz esses rituais que a gente sabe quais que eles praticam, né? Aqui perto. Então, esse final de semana tem o encontro das bruxas. Madeleine Albright não vai participar, porque Madeleine Albright bateu as botas essa semana, mas ela fazia parte desse culto também, e Lady Gaga, sabe? Tanto é que Madeleine Albright tem umas fotos com aquele broche de pombo e brincos de pombo que foram os mesmos que estavam bordados na Lady Gaga na inauguração, na cerimônia de aí não é inauguração, eu esqueço, de posse, cerimônia de posse do Biden. Então tá tudo muito conectado, assim. E eu sou rainha dessas conexões, né? Eu sei de tudo dessas coisas de todo mundo. Então, infelizmente, eu sei desse caso, as pessoas estão sendo presas, está tudo andando. Vai chegar uma hora que vão conectar todo mundo, que esses nomes vêm à tona, mas não podem vir à tona agora, enquanto tem algumas pessoas que estão sendo investigadas. A gente vai ter que aguardar um pouquinho, ter um pouco de paciência. Cicinha, já que estamos falando em gente pervertida, perversa e problemática, vai ter que falar sim do notebook e do Hunter. Ah, é tão legal falar Hunter, 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 saber sempre que não vai cair o vídeo. Vai ter um chilique, Hunter, Hunter. Gente, você sabe que nem eu agora que estou fazendo as reuniões lá pelo Zoom, eu posso falar todas as palavras, eu perdi o filtro, tá uma maravilha. É uma delícia, Hunter, Hunter. Fala do notebook aqui, da belezura, do craqueiro. Pois é, o craqueiro está sendo interessante porque estão aparecendo todas as conexões dele, não só em relação às crianças, às pessoas da família, porque a sobrinha dele, sabe, ele mandou a sobrinha fazer exame de AIDS. Por que que ele mandou a sobrinha fazer exame de AIDS? É uma sobrinha que depois ficou grávida, teve vários problemas, teve em viagem com ele, com o avô para a China e se encontrou com pessoas no mínimo suspeitas. Isso tudo porque o irmão dele faleceu e depois que o irmão dele faleceu, o Bo, ele casou com a viúva do Bo. Ele traiu a mulher dele com a viúva do Bo, acabaram se casando, depois separaram, aí ele teve uma filha com a prostituta, que era stripper lá no sul, e agora tá com uma outra doida. Então, o que aconteceu? Assim, é muito suspeito o Hunter Biden ter deixado esse laptop dele, que não tinha uma password, não tinha nada nessa loja lá em Delaware, e ficou assim, ao Deus dará. Acabaram pegando o laptop, entregaram para alguns repórteres. O Rudy Giuliani tem cópia de todo o conteúdo do Hunter Biden, porque entregaram para ele. Tanto é que quando fizeram o FBI invadiu a casa do Rudy Giuliani e o escritório, eles foram atrás de várias informações, mas o hard drive que tinha especificamente o conteúdo do Hunter Biden, eles não levaram. Foi muito interessante esse fato na época. Por que que eles deixaram isso para trás? Então, o conteúdo está sendo vazado, está mostrando essa rede de crimes dele, sexuais, está mostrando uma parte de crimes também que ele cometeu, porque quando você usa droga, aqui quando você é um cracudo, você não pode comprar armas. Ele mentiu, o FBI sabia que ele estava mentindo para comprar uma arma em Delaware, porque ele era usuário costumaz de droga e isso, o pedido dele para comprar uma arma teve que ser aprovado pelo FBI e eles estamparam lá, aprovaram bonitinho, mesmo sabendo, porque eles seguiam ele na época, porque ele era filho do vice-presidente, né? Eles tinham que dar segurança para ele, então eles estavam sabendo que ele usava drogas e mesmo assim permitiram que ele comprasse uma arma, o que implica o FBI num crime, no mínimo, de perjúrio. E também as negociações todas dele através das empresas dele, porque, assim como Lulinha, Hunter Biden é um gênio nos negócios. Ele tem alguns hedge funds, que são fundos de investimentos, que ele investe na China, principalmente agora em energia, porque ele ainda manteve os fundos de investimento. Era para ele ter, depois de um mês do pai na Casa Branca, já era para ele ter tido, deixado as ações deles de lado, ou então não
gerenciar isso, e até hoje ele continua gerenciando e continua mantendo as ações dele, continua participando do negociata. E o sócio dele, que já tinha dado uma lista de todas as negociações escusas que eles fizeram através desses hedge funds e também de umas empresas de lobby, mostrou que 50% disso tudo ia para o big guy, e o big guy é o pai. Então, o pai, enquanto era vice-presidente, participou de todas essas negociatas. O problema é que nós temos um presidente que está sentado na cadeira da Casa Branca e que estava envolvido em negociações escusas desde a época que ele era vice-presidente. E as provas estão todas no laptop. Então, o conteúdo dele incrimina o Joe Biden. E é isso que é esse que é o grande estopim que a gente está esperando explodir aqui nos Estados Unidos. Tem um investigador especial que está investigando isso tudo. Ele já começou a fazer os indiciamentos, porque o que acontece quando tem esses investigadores especiais é que eles começam pegando os peixes pequenos em volta, porque os peixes pequenos vão dando toda a documentação e vão falando tudo, até chegar no peixe grande. Então, daqui a pouco, sai o indiciamento do Hunter Biden, e saindo o indiciamento do Hunter Biden, vai ser muito difícil que não saia o indiciamento do pai. Mas por que é bom que isso também demore um pouquinho? Porque estamos tendo eleição, nessa eleição nós devemos ter o que a gente fala que é a onda vermelha, né? Muitos republicanos devem se eleger, os democratas estão muito preocupados aqui nos Estados Unidos por causa disso, e com os republicanos tomando a maioria do Senado e da Câmara, vem o impeachment da chapa do Hunter Biden e da Kamala Harris, então a gente se livra de dois de uma vez só, que é o que seria melhor, tacamos os dois atrás das grades, e a gente já não vai mais ter a Nancy Pelosi como representante, como Speaker of the House, né, que é o presidente da Câmara. Então, a presidência muito provavelmente vai passar para um outro representante, um outro presidente da Câmara. Tem alguns nomes que andam sendo ventilados, mas as pessoas até falam, seria hilário, porque assim, você não precisa ser necessariamente o eleito deputado para ser Speaker of the House. Tem muita gente já falando, e se a gente colocar o Trump lá? Seria uma tacada de mestre, né? Tira a cavala, tira o Biden e o Laranjão volta através desse artifício. A gente não sabe se é isso que vai acontecer, mas está todo mundo aguardando o resultado das investigações do Hunter Biden e esses indiciamentos, que não devem demorar. Cicinha, você falou Hunter Biden, Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Ai, desculpa, eu troco. Hunter, eu tô tão gaga quanto o Joe. E só para explicar para o pessoal que acha estranho falar em onda vermelha, que onda vermelha aqui no Brasil é comunismo, né? É PT, PSOL, essas. Lá não, pessoal, lá é o lado bom. A onda vermelha é o lado do Donald Trump. Os republicanos são vermelhos e os democratas azuis. Aqui é o contrário. Aqui os bonzinhos é verde e amarelo, os fabianos são azuis, que é os tucanos, né? E os vermelhos, o resto das porcaria tudo. Cicinha, já que estamos falando no homem laranja, ele vai processar a dona Hillary Clinton por conspiração para ligá-la à Rússia. Parece que muitas verdades estão vindo à tona nesse 2022, né? É deputado estadual aqui no Brasil que vai para a Ucrânia, mas dinheiro que é bom não doou nenhum. E ainda soltou aquele áudio escroto, aí caiu a máscara dele, todo mundo viu quem é. Tá tendo bastante caída de máscaras, né? Graças a Deus, né? Tava na hora. E aqui realmente não é só que ele está processando a Hillary, ele está processando um calhamaço de gente assim absurdo. É a Hillary, é o comitê eleitoral dela, é o comitê democrata nacional, a ex-presidente do comitê nacional, democrata nacional, que é a Deborah Wasserman Schultz, está processando uma empresa, um escritório de advocacia, o Perkins Coie, o Michael Sussman, o Mark Elias, que são sócios dessas empresas, está processando o ex-chefe do FBI, que é o James Comey, vários agentes do FBI, que são Peter Strzok, Lisa Page, Kevin Klein-Smith, o Andrew McCabe, e algumas corporações e algumas outras pessoas que também não foram nomeadas. A Fusion GPS, que é uma outra empresa de como é que é o nome, de informática, e, assim, a pessoa que eu mais detesto aqui nos Estados Unidos, que é o John Podesta, entre outros. Então, o processo está sensacional. E o que essas pessoas têm em comum?
todas estão sendo investigadas pelo John Durham, que é aquele conselheiro especial que estava investigando a interferência estrangeira, o Steele Dossier, que era aquele dossiê que dizia que o Trump estava mancomunado com a Rússia para manipular a eleição. Então, e também o Igor Danchenko, que é o russo lá que disseram que ele que vendeu informação. Ele pegou todo mundo de calças curtas, porque ninguém sabia que ele ia entrar com essa ação. Graças a Deus ele entrou. E nós temos só um problema, porque pode ser que essa ação seja aceita ou não. E se ela for aceita, a gente vai ter um período de descobertas que vai ser maravilhoso e toda essa informação dos crimes que eles cometeram vem à tona, porque isso faz parte de uma coisa que se chama a ação que ele entrou é uma RICO action, que faz parte do racketeering scam, que racketeering aqui é quando você comete vários crimes. Então, o Trump está pedindo um grand jury, um júri para que julgue essas pessoas civilmente, criminalmente, porque cometeram crimes contra eles, e também para que haja punição financeira contra essas pessoas, porque eles tentaram manipular o resultado de uma eleição contra ele. E as evidências estão todas listadas no processo. Ele quer que essas pessoas sejam penalizadas por pelo menos 15 crimes diferentes que eles cometeram durante esse tempo. E assim, o processo está extremamente bem embasado. E uma outra coisa que é interessante é o seguinte: ele entrou com esse processo na Flórida, num distrito da Flórida, no qual ele nomeou 7 juízes. Tem muita gente achando que se esse processo for seguir adiante, porque o que acontece é que o próximo passo é que as pessoas que estão sendo acusadas no processo podem entrar com o que a gente chama aqui de motion for dismissal, que é uma moção para que não aceitem o caso. E seguindo, eles aceitando o caso, falando: não, 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 nós temos evidências o suficiente, vamos continuar com esse caso, pode ser que eles peçam para que esse processo vá ou para Washington, D.C., ou para Nova York, porque são cortes que são mais favoráveis a esses criminosos, porque eles nomearam algumas pessoas lá, eles têm as conexões, então pode ser que eles tentem transferir isso. Mas o Trump foi muito inteligente, porque o que ele fez? Primeiro, que ele se antecipou à imprensa e à campanha da Clinton em relação às evidências que vão aparecer do relatório do John Durham. Ele está forçando a imprensa a cobrir esse caso de que a Hillary, toda essa colusão com a Rússia, esse dossiê, foi a mando da Hillary. O que é interessante também é que tem 2 pessoas que são importantíssimas que não fazem parte desse processo, que o Trump não listou. Um é a Huma Abedin, que era amante da Hillary durante muito tempo e que estava envolvida que tinha cópia de vários e-mails que a Hillary tinha deletado. O marido dela foi preso porque queria chamar meninas de 15 anos ou até menos para se divertir, muito entre aspas, com ele, então ele acabou sendo preso e a polícia de Nova York tem a cópia desse laptop dele, que é evidência, então tá com um juiz como evidência toda essa informação. E ele não colocou a Huma Abedin nesse processo, o que eu achei muito estranho. E o outro é o Rod Rosenstein. O Rod Rosenstein era um conselheiro especial, ele era assistente do advogado-geral dos Estados Unidos, mas parece que o Rod Rosenstein, na verdade, ele era um espião do Trump dentro do FBI, dentro do Departamento de Justiça, que estava coletando todas as informações que o outro lado queria apagar. Então é muito interessante o nome dele não fazer parte desse processo, porque isso quer dizer muita coisa. O fato do Trump também estar se aproveitando disso, porque tem um período de descobertas e está usando a imprensa para reportar, está sendo, vai ser uma coisa assim que muita gente não vai falar, mas a imprensa aqui só vai uh, jogar luz nesse assunto do John Durham, porque o Trump agora está processando. Vão falar: olha só, isso aí é perseguição política contra Hillary Clinton. Olha o que o Trump está fazendo. Mas quando as evidências do John Durham começarem a aparecer, as pessoas vão conectar uma coisa na outra. E se o John Durham tivesse só soltando as evidências, a imprensa não iria cobrir.
como é contra o Homem-Laranja, agora eles vão cobrir isso. Então é meio que um efeito bumerangue que a gente fala aqui. Está sendo muito interessante a gente ver, esses desdobramentos que vão acontecer, a estratégia que o Trump usou, o timing que ele usou, porque é justamente agora que, vai começar agora em março e vai até junho, um período de descoberta do caso do John Durham. Ele está começando a soltar evidências e vai soltar evidências em um caso, no caso contra o Sussman, que era um dos sócios da Perkins Coie, que é esse escritório de advocacia. Então, o caso dele está andando, vão soltar as descobertas, vão desclassificar documentos, e quando ele desclassificar esses documentos, virão outras prisões e virão outros problemas. Então, o timing do Trump não poderia ter sido melhor. Ele realmente planejou isso muito bem, foi uma tacada de mestre, não teve um vazamento de que esse processo viria agora. E hoje à noite, né, nós estamos aqui 2 horas da tarde no sábado, hoje à noite, Titio Trump vai ter um comício. Então ele deve falar sobre isso nesse comício dele, deve ser às 7 horas da noite, normalmente é esse o horário que ele faz, e vai ser sensacional a gente ouvir o que ele tem a dizer, porque ele sempre fala, ele sempre falou: "Nós temos tudo, nós pegamos eles, nós temos todas as evidências", e agora ele vai ter a oportunidade de mostrar caso esse processo siga adiante. E de falar, chupa que é de uva, seus trouxa. Ai, É sempre tão isso, espertinhos, né? E ó, tenho tudo, otários. é isso mesmo, vai ser sensacional, eu não vejo a hora de continuar seguindo, não vejo. Cicinha, meu amor, muito obrigada. Deixa suas redes sociais para o pessoal te achar. Eu sei que tem o Telegram. Pois é, o Telegram, que é o que eu fico mais ativa, né, e agora o Rumble, já que não estou mais podendo ficar nessa plataforma. Também não está fazendo falta não. Então, e sinto muito, porque, assim, tinha muita gente legal aqui e tudo, vou fazer um vídeo meio que de despedida, mas agora sayonara, e como diz o Steven Crowder: "Piss off, YouTube". Então é meio que por aí. Ele sempre fala isso nos vídeos dele, então eu tenho certeza de que não vão bloquear a gente por isso, mas, eh, mas assim, agora eu vou ter É o que fala, é quem fala. isso é verdade, porque o Crowder realmente tem muito mais seguidores que euzinha aqui, mas a gente agora eu vou procurar alternativas, porque preciso falar o que eu penso, né, não dá para ficar calada. Cicinha, meu amor, muito obrigada. Quero agradecer ao pessoal do chat e pedir para vocês curta, compartilha, se inscreva e vai lá para o canal da Cissa do Telegram. Eu também estou com o canal do Telegram. Eu preciso aprender a falar do canal do Telegram, mas enfim, os dois canais, o meu e da Cissa, estão aqui na caixa de informações, que eu vou começar a usar o do Telegram também. Vou continuar aqui, mas vou usar o do Telegram. Gente, lá é tão Pessoal, legal, você pode falar tudo, Camila, não tem censura, você pode usar todas as palavras. então, mas é que você mora nos Estados Unidos, né? Eu moro no Brasil, pode não ter censura no aplicativo. É verdade, é Aqui estão verdade, olhando os grupos, tem muita. é verdade. Então, desculpa. E eu sempre esqueço de me despedir do pessoal. Gente, beijo. Pessoal, amanhã às 14 horas tem o Ivan Kleber do PH Vox falando da Europa e da guerra. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.